Hello, boa noite a quem está a ver agora e olá a todos que vão ver a gravação. Eu confesso que vou dizer sempre a mesma coisa, mas eu confesso que estou super contente com a pessoa que vem neste momento, que vai estar connosco aqui hoje à noite neste direito, porque vamos lá ver, é a oportunidade. Nós temos aqui uma psicóloga. Eu falo sempre de destralho, de deixar ir, das pessoas soltarem-se um bocadinho, de libertarem-se daquele peso do luto, não é? De muitas coisas que são luto, objetos, e, e vamos ter o enorme prazer de estar com uma psicóloga que é especialista em luto e perdas, que é a Patrícia Ruivo. A Patrícia, inclusive, tem uma abordagem um bocadinho diferente. Eu acho que é diferente, por isso é que eu gosto sempre de convidar estas pessoas que tenham uma abordagem diferente, que de alguma forma falem um bocadinho fora da caixa e que nos ponham a pensar, a refletir, mas acima de tudo que possamos aprender todos. Portanto, fundamentalmente, claro que vamos falar sobre destralho, sobre técnicas, é lógico que sim, mas fundamentalmente eu quero é que vamos ouvir a Patrícia e aquilo que ela tem para nos dizer. A Patrícia já entrou e eu estou à espera. Olá a todos que estão a chegar. A Patrícia já entrou e eu estou à espera que ela peça para entrar no direito. Olá, querida Inês. Olá, olá, olá. Tanta gente. Renata, Ana, Moniquinha, Joana. Estou à espera então que a Patrícia peça para entrar, para então começarmos o direito. Olá, Ana. A Ana é uma grande destralhadora. A Ana é uma grande destralhadora, ainda põe a família toda a entrar. Espera aí, já temos aqui o pedido. Não, isto é a Mel. Tem que ser a Patrícia a pedir para entrar. Patrícia, estás aí? Ai, vocês desculpem, este início é sempre uma cena, não é? Se a Patrícia tem que pedir para entrar, quem está a pedir agora? Pediu, sim senhor. Tempo deve ter sido um erro e, portanto, dá sempre aquela confusão. Eu espero que me estejam a ouvir bem, porque eu não pus fones. Ok, agora já deu. Alô, alô! Viva! Olá, Cuca, olha, desculpa. Opa, estou tão honrada, não imaginas que eu no Shitex. Olha, também estou muito entusiasmada, quero-te agradecer em primeiro lugar o convite. E eu estava aqui a pedir para aderir, mas confesso que não faço muitas lives, estava meio perdida. Então, Não, mas o que é que aconteceu? Houve outra pessoa, porque quando as pessoas entram, o Instagram faz uma série de perguntas, não é? E então, pergunta se as pessoas querem entrar. E há pessoas que pensam que têm que carregar naquilo para participar na live. Resultado, tu deves ter pedido e houve outra pessoa que também pediu. Eu, quando fui ver, era outra pessoa que sem querer deve ter carregado no botãozinho. E pronto. olha, mas já cá estamos, dizer também boa noite às pessoas e já vi aqui algumas caras conhecidas, portanto estou entusiasmada com os contributos que também podem trazer da experiência delas, com certeza que vão aqui agregar à nossa conversa, não é? É isso, olha, Patrícia, eu vou-te dizer, eu quero, pronto, já estão aqui pessoas a dizer, preciso tanto organizar a minha vida, exatamente. É assim, eu quero fundamentalmente ouvir-te, Patrícia, eu acho que todos queremos imenso ouvir a Patrícia, porque, pronto, como sabes, a questão da organização, que eu falo sempre, tem tudo muito a ver com o destralho, ou seja, nós temos que nos libertar do que está a mais e tal, e não sei o quê. Mas, quando as coisas estão de entes queridos que já morreram, muitas vezes, e acontece muito com os meus clientes, existe um peso enorme, uma culpa, e eu gostava que tu falasses, eu tenho muita coisa para te perguntar, mas gostava que tu falasses um bocadinho sobre isso, sobre essa culpa. Claro que, pronto, não dá para, se calhar não dá para generalizar, cada caso é um caso, mas o que é que tu podes me dizer, podes nos contar sobre isto? Olha, eu acho que começa logo pela palavra destralho, não é? Porque estamos a trazer aos nossos pertences esta carga de tralha. E então, muitas vezes, uma palavra que nós podemos até trazer e trabalhá-la é o desapego, porque nós temos apego àqueles objetos, não é? Aquelas memórias ou ao significado deles. Então, começa logo por nós temos que entender ou acolher esse apego em primeiro lugar, não é? Em vez de. Não é tralha, nós percebemos que sim. Dentro, claro, dos objetos, alguns vão ser tralha, outros vão ser
objetos é que temos apego. Alguns vamos praticar o desapego, outros aqui vamos arranjar outros significados para eles. Né? Mas há muitos desafios, como tu estavas aqui a trazer. Né? Primeiro porque quando nós herdamos pertences, não herdamos normalmente sozinhos. Né? Existe já aqui esta questão da família, né? Os tempos diferentes e deves com certeza cruzar-te com pessoas que estão no movimento de libertar e outras que ainda não estão no tempo. Então, acho que esse é um dos principais desafios, assim, para começar, né? Sim. É Confirmas, assim, né? a palavra destralho, e ainda bem que tu dizes, eu nunca a utilizo quando são nestes momentos. Uhum. Inclusive, foi uma coisa que acabou por se criar naturalmente em sessão com um cliente, que ela tinha muitas peças, muitas não, algumas peças que eram da mãe, e então nós criámos uma caixa, eu criei isto e que tenho feito com os meus clientes, que é a caixa de coração. Então o que é a caixa de coração? É uma caixa em que nós vamos guardar pertences que podem ser tipo um casaco de malha, que tu nunca vais vestir na vida, pode ser uma fotografia, pode ser qualquer coisa, qualquer objeto, mas a partir do momento que tu tens uma caixa e honras essa caixa, tu colocas lá esses objetos e, portanto, em vez de pôr um sem número de coisas, porque a questão, o que é que acontecia? Eu não estou a falar de lutos recentes, eu estou a falar de lutos já com algum tempo, em que as pessoas ainda sentiam-se na obrigação de guardar determinadas coisas e olhavam para aquilo e era uma dor horrível. Então, espera aí, então vamos ter que resolver isto. Vamos ter que E significar. então resolvemos com a caixa. E então o que é que aconteceu? As pessoas, de repente, espera aí, a caixa de coração, então eu vou pôr as coisas mais VIP. Então já não vou pôr um mundão de coisas, então eu vou escolher o casaco que a minha mãe mais usava. Aliás, eu hoje fiz questão de pôr um blazer que era da minha mãe, exatamente para honrar as coisas que a minha mãe já morreu há 10 anos e, portanto, é uma coisa que eu vesto exatamente para nós honrarmos. Quando gostamos de as honrar, mas nem sempre é possível, às vezes é melhor metê-las na caixa. Pronto, e era isso que eu queria te explicar. O termo de estralho é violento, sim. E às vezes também o desapego, também sinto que às vezes as pessoas sentem dor com a palavra, não é? Tem dor, né? Tem o apego, tem a dor. Né? E é exatamente isso, né? Que no teu trabalho, assim como quando eu trabalho também estas despedidas, é exatamente isto de pegarmos às vezes e, ok, o que é que nos está a incomodar, não é? E trazermos este significado, o entendermos quais são os objetos especiais de verdade, os objetos que podemos libertar ou podemos até distribuir, não é? Porque às vezes não vamos ficar com toda a roupa, mas aquela peça ou aquele objeto pode ser dado a um amigo, a outro familiar, então assim vamos fazendo uma distribuição ou vamos aqui também doando alguma causa. Então vamos encontrando sentidos, não é, para esses objetos e para tornar a despedida também, porque não deixa de ser ali uma série de despedidas, não é? Cada confronto com a perda, com a saudade, e nós estamos aqui a falar de objetos, mas muitas vezes são casas de família, não é? Que temos que esvaziar, que temos que Sim, vender. Então são processos com muitas memórias, não é? Que espoletam essas memórias. E não é de todo fácil, não é de todo. É muito confronto, não é? É muita sim, memória, muito detalhe. Então temos que ir entendendo o que é que nos está a incomodar, o que é que nos está sim. aqui também a fazer sentido. Tu Então, falavas, há uma coisa que tu dizes que eu acho que é interessante, que é por isso é que eu digo que tu és fora da caixa, tu falas em antecipar. Ou seja, que nós em Portugal, nós portugueses não temos muito esta questão, talvez até mais esta geração de agora, temos medo do sofrer, temos medo da dor, e tu falas muito o antecipar. O antecipar, portanto, falar da morte, que é muito importante também para depois, imagino eu, ora conta-nos. com certeza, assim, nós podemos, aqui há duas situações, não é? Há as pessoas que, por exemplo, estão em situação aqui em que de finitude, portanto, estão a viver aqui um processo de morte, não é? E muitas vezes elas deixam o seu próprio, ali, testamento, os seus bens mais especiais. Então, eu gostaria que isto ficasse pela minha amiga Rita, gostaria que isto ficasse para a minha filha. Então, são pessoas que vão colocando e que estão nesse processo e faz aqui parte às vezes do processo esta distribuição em vida, não é? Ou pelo menos o dizer para quem vai, mas depois também temos aqui, e não só, não é? Todos nós podemos fazer este trabalho em vida, mas depois existe isto de anteciparmos, de pensarmos, de dizermos também o que é especial para nós, não é? Eu lembro
eu sou essa que vou marcando o que é que eu quero, não é? Ainda este Natal não, este meu aniversário eu dizia ao meu avô, é um presente muito bonito, mas eu queria muito era as alianças que tuas e da avó. Não é? Então eu vou marcando e vou brincando assim, não é? Há uns copos, por exemplo, muito especiais para mim na casa da minha avó, com quem eu costumava brincar, aqueles copos nem sempre em pé, não é? Ali o meu primeiro conceito de resiliência e que para mim são muito especiais, né? Já fiz saber pela família que aqueles copos vão para mim um dia, são muito especiais. Então nós podemos ir dizendo isto, né? Que isto traz-me tantas memórias, isto é um objeto que para mim tem muito significado. E isso sempre é bem-vindo. Estamos a brincar, estamos a aligeirar, mas existe ali a presença, não é um tema tabu. É natural, vai acontecer a todos. Né? Vai acontecer a Sim, todos. é isso. É não ser um tema tabu, não ser eu lembro-me que aconteceu isso, por acaso estás a partilhar isso do teu avô, mas eu lembro-me que a minha mãe, a partir de uma altura que já estava mais doente, e ela quando vinha jantar à minha casa, jantar à casa dos meus irmãos, trazia uma coisa que ela tinha e que, sei lá, tipo uma caixinha de prata, ou sei lá, uma colherzinha de não sei quê, um pisa-papéis, um objeto decorativo. E então, porque ela sentia que poderia oferecer essas coisas à vida, porque sabia que aquele gostava daquilo, o outro gostava do outro, daquele outro. E eu acho isso, primeiro, eu acho que é uma coisa super bonita nós recebemos coisas que é de alguém, não é? Já as pessoas em vivo, eu gosto muito dos objetos usados, eu gosto muito do livro, do emprestar o livro, do oferecer alguma coisa que já foi tua. Portanto, eu acho que é um bocadinho levar isto não como uma coisa negativa, tipo, ela vai morrer. Não, não, ela está a oferecer uma coisa com gosto e ela quer, aliás, quer perceber, neste caso era em vida, não é? Mas ela quer perceber até se tu gostas ou não gostas, não é? Porque depois quando ela for, se calhar não vai assistir, não é? Isso aí já é para outro lado. E tu falas, isso tu achas que é preparação? Faz parte do trabalho de preparação para a morte, não é? Faz com certeza, não é? Porque tal como nós Sim, pensamos como é que nós queremos o nosso funeral, ou seria um assunto em cima da sim. mesa, também é o que é que eu quero fazer aos meus bens, o que é que eu quero fazer às minhas redes sociais, o que é que eu. Não é? Cada vez mais temos mais assuntos, não é? As burocracias, a pastinha, não é? Ter os Sim. documentos organizados, tudo isso são movimentos de pensar-se, não é? Ou integrar a morte. Não é? Antigamente nós tínhamos o saquinho com a roupa para sermos enterrados. Não é? Isso estava lá nas aldeias, era um costume, então havia essa organização. E nós perdemos isso. Não é? Patrícia, tu achas que as pessoas, eu pelo menos digo isto, tu achas que as pessoas só sentem isso quando de repente têm uma determinada idade e morre alguém de repente? Eu pelo menos passei isto na minha família. Tive um familiar que morreu antes do tempo. E de repente todos entre nós começamos, eu faço isto, olha, quando eu morrer, vocês, isto é para não sei quem, também fizer. Tu achas que é só quando há assim um choque? Ou só quando as pessoas envelhecem? Porque eu nunca tive não vejo as pessoas a terem este discurso que tu estás a dizer, na tua geração, na minha geração, eu vejo isso as pessoas com mais velhas, bastante mais velhas, que já viveram muito da sua vida. Acho que tem a ver com o tema ser falado ou não. Pois, é a preparação. Sim, sim. Para Acho que construir, para falar da morte, sim. onde isso é muito natural e há outras que o assunto não chega até chegar, né, até a Dona Morte bater à porta de casa. Então, e às vezes nem assim se fala, né? Então acho que vai aqui de cada família, de cada também conhecimento, educação e naturalidade com que se fala do tema. Ou Sim. seja, Mas, por exemplo, porque nós estamos a falar tu estás a dizer aquilo que tu queres, mas de uma forma estás a antecipar, mas eu falo muito em homenagear, não é? Homenagear objetos. E eu também costumo dizer que digo que os objetos passam a ser tralha, e agora independentemente de serem herdados ou serem comprados por nós, os objetos passam a ser tralha a partir do momento que são em excesso, ok? A partir do momento que tu não os usas e que começam a ser demais. Ou seja, as pessoas herdam às vezes coleções extraordinárias e enfiam dentro de caixas e ficam ali a vida toda, ou
alugam armazéns para guardar determinadas coisas porque não têm coragem de se desfazer, e Uhum. então aí, aí perdemos o conceito de homenagem. Sim, repara, ahm, os objetos nós muitas vezes vamos aqui colecionando com medo de desonrar, não é? E Sim. porque nós honramos nas nossas memórias especiais, nas nossas memórias com significado. Então, qualquer objeto que não traga um significado para mim, se calhar é mais homenagem eu pegar nessa coleção e oferecê-la a um outro colecionador que vai honrar mais a pessoa que eu amei, porque percebe o valor que está ali, do que eu ficar com ela se aquilo não tem significado nenhum para mim, não é? Se eu Ou não. então é, ou então é de uma dimensão tal que vai comprometer o espaço da tua casa, não é? E há muitas coleções que são, por exemplo, doadas a museus, não é? Vemos muitas vezes a Sim. coleção de fulano, não é? Então, sim, aquilo que tu trouxeste antes, não é? A caixa do coração que tu trazes. Espera aí que isto travou. Estão-me a ouvir? Não sei se fui eu que travei. Deixa-me aqui ligar os dados móveis. Fui eu que travei ou se foi a Patrícia? Fui eu que travei ou foi a Patrícia? Foi a Patrícia que caiu? Estão-me a ouvir? Então, se eu 5 que imagino que sim, que estejam a ouvir. A Patrícia caiu, alguma de nós caiu, liguei os dados móveis. Espera aí que eu acho que ela já está aqui. Aceitar, transmitir. Olá Magda, estamos aqui juntas graças a ti, foste tu que de alguma forma nos apresentaste. É isto, mas voltaste. Voltei. Aqui, ok. Eu até Então, tinha os dados móveis que eu não estava a perceber se era eu, se eras tu, e pronto, olha, deixa pôr isto aqui tudo a dar, a ver se o que é que acontece. Porque hoje a minha neta teve assim um bocadinho instável, vou-te dizer. pronto. Mas Estava a falar. voltando aqui, estava Estava. aqui a dizer ao à Magda, porque a Magda disse que estava muito contente, mas há um bocado perdemos, estava muito contente. Olha que duas que se juntaram aqui, quer dizer, juntámos um bocadinho graças a ela, não é? Porque conhecemos indiretamente graças à Magda. A comunidade do Alegre, como mais diria. Exato, claro, exatamente. Olha, estava aqui a falar da Caixa das Saudades e é uma Você exercício do que nós, coração, sim. sim, nós chamamos de psicologia a Caixa das Saudades, que é exatamente juntar ali aquilo que é especial, aquilo que vem, que é efetivamente aquilo que. Estou concluído, estou aqui a ouvir assim uma coisa estranha. Não, 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 estás bem, podes, estás à vontade, ouve-se perfeitamente. Pelo menos Perfeito. se eu por mim, mas ouve-se bem. Então, é aqui juntar as nossas memórias, juntar cartas que nós fizemos, por exemplo, de despedida, assim, símbolos, lembranças aqui que nos remetem para a nossa pessoa. Para quê? Porque quando tivermos saudades, irmos lá e reconectarmos com ela. Então, é um lugar especial e nós estamos aqui a falar até muito de morte concreta, não é? Mas Sim, todos nós temos todos simbólicos, todos nós já fomos outras pessoas, já tivemos outros momentos e isso também mexe, não é? Nós também temos as nossas caixas da saudade, ou aquela roupa ali, ou aquela fotografia, ou alguns podemos até fotografar muitos objetos, em vez de os guardar todos. Então, pode ser, por exemplo, sim. em casas, é um exercício bom filmar, fotografar antes de esvaziar, não é? Para ficar com essa memória. Sim, sim, sim. Mas quando tu falas de perdas, por exemplo, pode ser tipo, estás a falar tipo uma memória de um ex-namorado, é mais uma coisa desse género, uma perda desse género, ou não estás a falar de morte mesmo, não é? É o que tipo de perda? Estou a falar dos nossos encontros aqui mais simbólicos, ou seja, eu despedir-me de uma casa, eu mudar de cidade, eu Sim, transformar-me. exatamente, exatamente. Todas essas questões mais violentas. Mas diz-me uma coisa, e eu passei por uma situação dessas, até partilhei essa história hoje na minha newsletter, que aconteceu foi que eu, assim, a rainha do destralho e de não guardar coisas só porque sim, deparei-me com uma morte de repente do meu irmão mais velho, e que foi uma coisa repentina, e ele era um colecionador de uma dimensão, de uma escala brutal, mas pronto, essa parte foi resolvida
mas depois vim para casa com fotografias, quadros personalizados. Portanto, tenho aqui um quadro ali em cima que aparece, aquele é o meu irmão, que é um quadro que foi uma caricatura feita por um artista. E eu lembro perfeitamente na altura pensar assim, mas eu não consigo olhar para isto ainda. Aliás, há músicas que eu ainda nem consigo ouvir, já passaram 2 anos. O que é que eu vou fazer? E então, eu lembro na altura que falei com a minha psicóloga, com a Cristina Santos, e estava a dizer, olha, o que é que eu faço? É que isto para mim, guardar dentro de uma caixa, é completamente, tem nada a ver comigo, então agora vou guardar dentro de uma caixa, uma coisa, isto estou a tapar o sol com a peneira. E ela disse, calma, permite-te o tempo, dá tempo, é uma questão de tempo. Portanto, eu já estava ali com um exercício, com uma cobrança, e portanto eu acho que é a questão do equilíbrio. Pronto, eu gostava que tu falasses um bocadinho sobre, deves encontrar isto, não é? As pessoas que querem... Qual é o equilíbrio? Porque houve uma pessoa que eu abri uma caixinha hoje, e houve uma pessoa que perguntava exatamente qual era, e isto vinha a propósito disto, a pergunta era assim, até foi a Inês que perguntou, há um timing para fazer o destralho das peças de quem já partiu? E eu deixo esta pergunta para ti, claro. Olha, quando nós fazemos logo no início, as pessoas querem tirar tudo de casa, isso é desaconselhado, porque muitas vezes são decisões a tempo e são evitamentos que estão a ser feitos. Então, não aconselhamos, é melhor arrumar numa caixa, tirar de vista, mandar para o sótão, mandar para casa, do que eu vou me arrepender, não é? Então, lembro-me, por exemplo, aqui de uma mãe que deitou todos os enfeites de Natal fora. O filho era um apaixonado de Natal e ela não conseguia olhar. Muitos anos depois, ela queria naturalmente ter guardado alguns daqueles objetos porque eram muito simbólicos, quando ela voltou a fazer as pazes com aquela data especial. Não é? Então, isto muitas vezes acontece. Queria ter guardado, queria ter... Estão a dizer que estás com muito eco. Várias pessoas estão a dizer que agora a Vânia está a dizer que estás com muito eco. Então, como é que eu faço? Saio, vou entrar, não sei como é que eu... Não tens fones para não? Não vou conseguir ligá-los agora. Deixa estar. Eu ouço-te bem, ouço-te com algum eco, mas consigo-te ouvir. Desculpa, É só a Patrícia que ouvem com eco, a mim também me ouvem. Mas eu estou-te a ouvir bem. Vamos seguir. Então, assim, não... Desculpa, mas vamos seguir. Desculpa, pessoas. Então, assim, tentar aqui, se for um movimento de tirar de vista, deixar ali do lado e ir mexendo à medida que for a minha possibilidade. Né? Agora, também, se eu deixar ali mumificado, não é? Tudo no mesmo sítio, durante muito tempo, e para mim for assim uma grande angústia mexer nos objetos, então aí convém eu pelo menos vir para a terapia, perceber qual é que é de ser avaliado, perceber ali se o meu luto não complicou e a partir daí depois fazer esses movimentos de desapego, de despedida, porque assim, não é nem tanto de um lado, nem tanto do outro, não é? Encontrar aqui, irmos despedir de volta e meia, né? De algumas coisas, é um processo que cada pessoa tem o seu tempo, não existe aqui o correto, mas existe aqui o movimento de eu me ir desapegando. Sim, porque é assim, claro que não existe o tempo porque as pessoas os processos não têm todos a mesma velocidade, não é? Portanto, não poderia ser. Aliás, eu quando estou com clientes e passando, e assim, é inevitável, mesmo quando imagina que só se estivermos, sei lá, numa cozinha, é que se calhar não encontramos nada que não seja de alguém que já partiu. Mas mesmo que sejam peças de roupa que não tenham usado, há sempre isso, há sempre um momento em sessão em que nós deparamos com isso. Ou de alguém que partiu, ou realmente de uma outra vida, de alguma forma, de alguma coisa que já não faz sentido agora, e pronto, isso traz sempre algum desconforto. Mas tentamos sempre entrar aqui e fazer um equilíbrio. Eu recordo-me tinha de uma cliente que tinha, pronto, quer dizer, que tinham os avós, ela era muito próxima dos avós, tinha vivido praticamente a vida toda com os avós, e
portanto, os avós morreram, ela ficou com imensas coisas dos avós, herdou imensas coisas e tinham-se passado, não sei, 15 anos e as coisas continuavam exatamente no Uhum. mesmo sítio. E uma dor imensa para mexer naquilo, e eu tenho que tratar disto, e de vez em quando, o que é que ela fazia? Mandava lavar os casacos à lavandaria Ok. e depois voltavam os casacos, pronto. E Isso é claramente aqui uma situação muito complicada, não é? Porque assim, ela mantém ali, né, os casacos que voltam à lavandaria, que vêm e são colocados no mesmo sítio. Mexer é uma grande angústia e, e às vezes até só a ideia de perder algum daqueles objetos é quase reviver a morte da pessoa. Então, alguma coisa que se estraga é como, assim, perder um objeto querido é doloroso, tá? Agora, não é a mesma coisa do que nós perdermos a pessoa que amamos. Não pode ser uma dor da mesma proporção. E muitas vezes é isso, nós meio que transferimos, não é, a nossa emoção para os objetos. E não é esse o objetivo, não é? É algo que nos traz uma memória, mas não é um substituto, não é uma projeção da pessoa que perdemos. sim, é isso, os objetos têm, é o que eu vos digo, não é? As pessoas, é que sabes aquelas frases, diz gostem mais de pessoas do que coisas, mas os objetos têm uma carga emocional brutal, não é? Tanto têm que nós temos dificuldades em desapegar, e nós estamos aqui a falar de heranças e tal, mas os objetos quase todos têm, mesmo que sejam uma camisola que tu compraste nos saldos, e porque compraste por impulso e foi cara ou que não gostas, quer dizer, tudo, mesmo até que não foi a cara, há sempre uma carga emocional à volta daquilo. Quanto mais seja um peso na consciência porque achaste dinheiro que não devias, sei lá. Há sempre, portanto, há uma questão emocional dos objetos, quer eles tenham sido de alguém, quer sejam heranças, quer não sejam heranças, há uma carga emocional. Por isso mesmo é que há, e eu sei que é das coisas mais difíceis, e como a organização começa sempre por aí. Eu até este mês, agora no final do mês, dia 26, é um sábado, vou fazer um workshop que é só destinado a destralhar. Com o quê? Com técnica, porque nós, usando a técnica, ou seja, usando estratégias, conseguimos desbloquear, como a questão da história da caixa de coração, como, pronto, há uma série de técnicas que fazem com que as coisas sejam mais fáceis de tratar, mas atenção, sempre percebendo em que fase é que as pessoas estão, e as pessoas também têm que fazer uma análise de consciência, não é? Claro, e podem ser capazes de ali libertar alguns objetos e outros eu ainda ter, ainda não consigo, não é? E cada um Sim, pode ir adaptando. Há sobretudo aqui alguns cenários em que nós precisamos estar um bocadinho mais atentos, que é quando ali o quarto, a divisão, as coisas ficam exatamente como estão, quase como numa negação da morte, não é? Quando começamos, não é, a casa mumificada, não é? Esta expressão de estar ali tudo muito igual, igual. Quando nós transportamos para um objeto esta carga excessiva e que é o objeto substituto da pessoa quase, né? Assim, de uma forma fácil de perceber, simplificada, ou quando nós começamos a fazer um movimento contrário, também muito comum ali após uma perda, após um momento difícil da vida, que é a acumulação. Né? Começamos ali a trazer, a trazer, a trazer, então muitas vezes as casas que estão muito cheias, é que eu começou ali num momento em que eu tinha muito vazio, não é? E comecei a tentar sim, preencher o espaço. sim. E essa questão que estás a dizer é interessante, que é o que existe, não é? Quando o espaço é muito, e se calhar consegues manter uma sala tal e qual, um quarto tal e qual, sem mexer, quase como se fosse um museu, mas não é um museu bom, não é um museu que traga coisas boas. Quer dizer, não quer dizer que as pessoas não trazem coisas boas a partir do momento que traz uma dor associada, não é? Não é, não, aqui é um honrar como culpa, não é? E eu gostava pronto, eu sou muito prática, e, e pronto, e nós estamos aqui um bocadinho pronto, claro, cada caso é um caso, mas como é o que é que dicas é que tu poderias dar? O que é que tu poderias, de alguma forma, ajudar? Imagina, eu neste momento tive várias pessoas que eu mandei o aviso da nossa live, tanto para os grupos de WhatsApp como também por e-mail, e já houve pessoas que me disseram, eu quero muito assistir a isso, porque as pessoas querem,
às vezes, quanto mais não seja, querem uma coisa tão simples como uma caixa de coração, querem uma coisa que para mim é intuitivo, mas é uma dica, percebes? E eu gostava de dar uma forma, como é que tu nos podes ajudar? Que Olha, dicas é que tu podes partilhar connosco? eu acho que é sempre começar pelo mais fácil. Então, assim, o que é tralha, o que é passeio, o que é fácil de nós libertarmos, é para tirar, não é? Mas depois, assim, quais são os objetos simbólicos menos especiais? Né? E irmos separando os menos especiais dos mais especiais. E começarmos a designar um lugar para os especiais. É um familiar, é um amigo, é para mim que vai ficar. Eu vou doar a um museu, eu vou doar a alguém que tem o mesmo gosto, a mesma paixão. Ou Então, seja, estás a mão na massa. E, sim, e achas que a pessoa deve fazer isso sozinha? Deve fazer isso com os familiares? Como é que tu achas que esse processo deve ser feito? olha, isso, de novo, depende muito de cada família, mas Claro, em relação às famílias, é importante quando as pessoas não querem participar. As pessoas que sim. querem participar é irem comunicando o que é que estão a sentir. Então, talvez consigamos ir ao escritório, mas ainda não consigamos ir ao escritório. Então, nós vamos comunicando. Para mim, o escritório é cedo, para outros pode não ser, mas vamos aguardar mais um pouco. Então, Desculpa, ir não te entendi, não percebi, desculpa. para uma Podes pessoa, repetir? para uma pessoa da família pode ser cedo o mexer no escritório. Para outra Sim, pode não ser. Então, respeitar esse tempo de sim, cada um, tentar ali negociar, não é? E depois aqui pensar também na finalidade. Então, eu posso sempre aqui, aquilo que me custa, que tem valor e não faz sentido ficar em minha casa, eu posso fazer algo ali de vender, de converter para uma causa. Então, eu posso sempre trazer aqui. E depois, esta reconexão. Então, usar alguns dos pertences, né? Tu estás em esse blazer hoje, eu também sou assim, muito de vestir os meus mortos, né? Os objetos dos meus mortos. Transformar os objetos. Eu posso atribuir aqui nos significados, posso adaptar, não é? Por exemplo, um exemplo que costumamos muito ver é aquelas máquinas de costura que foram adaptadas para móveis, não é? É uma forma sim. de adaptar. E criar a caixa dos soldados. Há outra situação onde nós temos que tem muito a ver com o funerais onde não houve despedida. Por exemplo, na Covid, não viam aqui a possibilidade de despedir. Criamos aqui um ritual de despedida através dos objetos também. Sim. E Então, notaste a diferença nas pessoas com quem tu lidaste, que havia, ligaram-se mais aos objetos, por isso, nessa altura, com os teus clientes? não ligar, mas uma vez que não houve muita possibilidade de ir a funerais, então nós usamos os objetos, o medicamento, os objetos, como um ritual de funeral, por assim dizer. Então podemos trabalhar a partir daí quando há necessidade de fazer despedidas. Por exemplo, pessoas que têm perdas perinatais, em que perdem bebês e não existe um corpo ainda, não é? Um aborto, mas já existe o quarto. Então aí podemos sempre também aproveitar estes objetos como um ritual de despedida, não é? Mas isto já é mais no contexto clínico, tá? Então, Sim, a simbólica, não é? Esta caixa simbólica de conexão é um exercício fácil de fazer. Algumas pessoas vão sim. precisar, ou vão preferir fazer acompanhadas, outras sozinhas. Aí vai depender também de cada um. É bom ter suporte, ou pelo menos falar sobre isso. Certo. E diz-me uma coisa, quando é que nós também falávamos disso, e de alguma forma estás a falar disso, quando é que, quando é que este desapego se torna tóxico? E pronto, quando é que ele se torna tóxico? Porque tu falaste que há duas situações. Há aquelas pessoas que na pressa, no calor do momento, querem se livrar de tudo e depois arrependem-se. E depois também há aquelas que nunca mais arranjam coragem. Quando é que isto se torna tóxico guardar? É quando manda-se os casacos lavar na lavandaria passado muitos anos, por exemplo. Com certeza, com certeza. Os dois movimentos são tóxicos. O libertar Certo, tóxicos não é, são lutos, são fatores ou são manifestações de luto complicado. certo.
Eu estou a dizer tóxicos para nós, estás a perceber? Não estou a dizer tóxicos para os outros, eu estou a dizer tóxicos para nós próprios, para quem está a passar por isso. Se calhar o termo, claro que sim, não, não será o Quando, mais bem utilizado. quando nós tiramos tudo, quando nós guardamos tudo, são dois extremos, isso não é bom. Então, o processo é, aos pouquinhos, irmos ali. Claro, vão haver movimentos. Eu vou às roupas, posso, assim, libertar muita roupa. Mas é um processo que eu vou sempre tendo ali fases. Sim, e o que é que tu fazes em sessão com os. Tu és especialista, uma psicóloga especialista em luto e perdas. Como é que as pessoas te procuram? Imagina, porque a questão dos objetos, eu acho que tem, é impossível quase não existir, claro que sim, há dor, mas há sempre o peso das roupas, pronto, dos objetos, dos móveis, sei lá, tanta coisa. Mas as pessoas procuram-te em que fase? Variam muito, como é que é? Alguém sugere? Varia muito, né? Pode ser uma pessoa que ganha, perdeu alguém e quer fazer o processo acompanhado, e portanto aqui vamos acompanhar também os movimentos de desafio, não é? Aqui. Ou pode ser alguém que tem, por exemplo, uma situação de acumulação, uma situação de estar tudo igual, né? O luto cronificou ali, e nós temos que trabalhar essas despedidas. Né? Mas cada caso é um caso. Assim, às vezes manter os objetos daqui algo que não vai fazer sentido ter sido nada despedida, tem muito a ver com a relação e com o olhar sobre o luto que a pessoa tem. Outras Sim, vezes não vai ser problemático, vai ser tranquilo. Então, pois. temos que avaliar, mas sempre há uma angústia ligada aos objetos, eu diria que é aí, né? Tu estavas a dizer, eu tenho este quadro aqui do meu irmão. Esse quadro, tu conectas com ele de uma forma positiva. Né? Tu conectas com a vida do teu irmão. Agora, se eu Demorei um ano para pôr na parede. diz-me, desculpa, não ouvi. Um ano para pôr na parede. Uhum. E não me custa de vez em quando olhar para lá. Mas quis pôr e pronto, e foi uma questão. Mas demorei a pô-lo na parede e aceitei isso. Uhum. Claro, claro. Mas se eu olho e me rodeio de coisas que me trazem dor, eu estou conectada à dor, aí eu preciso de trabalhar a minha ligação com os pertences, a minha relação com a pessoa que morreu. Então, aí eu vou ter que trabalhar sobre o meu luto. Sim, sim, sim. Não, entendo, eu quando digo que me custa, quer dizer, depende, não é? Mas eu gosto de ter aquele quadro, eu gosto de olhar, eu gosto de honrá-lo, percebes? Mas permiti-me, e é um bocado isso que as pessoas têm. Nós temos que tem que haver aqui um equilíbrio, não é? As pessoas têm. Porque a questão não é tu guardares um quadro ou uma caixa com fotografias, percebes? Eu tenho clientes, a questão é a dor, é a dor de manter coisas que não servem para nada, que estão a ocupar espaço, ou então a questão do volume, não é? Isso é a parte que a mim, que me afeta a mim como organizadora profissional, não é? Porque quando as pessoas alugam armazéns para despejar coisas que não querem pensar naquele momento, e depois já vai haver alguém que vai dar aquilo, não é? Uhum. E é um ciclo. E é um ciclo, percebes? É um ciclo. E as toalhas bordadas das tatravós, estás a perceber? Eu, e, e, eu lembro-me quando eu tive um incêndio em casa e quando eu tinha toalhas bordadas impecavelmente guardadas e que tinham-se passado, sei lá, 20 anos e ainda não tinha mesa para aquela toalha. Então eu disse que queria, doei-as para uma instituição, porque é um bocado por aí. Às vezes as pessoas dizem, são coisas com imenso valor. Então, se podem se doar para instituições que têm lojas, não é? É uma questão de, por isso é que eu digo, eu vou para a parte técnica, para a parte prática, é dizer, olha, arranjar soluções. Mas claro que sempre acolhendo a fase em que as pessoas estão, não é? Não vou chegar à casa de um cliente e dizer, olha, tenha paciência, isso já passaram 10 anos, tenha juízo. Não. É lógico que não é isso não é isso, claro que não. As pessoas, nós temos que sentir, aliás, o meu trabalho é muito individual, não é? Exatamente. Se eu estiver com empresas é que estou com mais pessoas, normalmente estou sempre sozinha com o cliente, e por isso é que eu te perguntava há um bocado se esse processo de estralho era com o cliente ou sozinho, porque eu quando trabalho com os meus clientes, a menos que estejamos a trabalhar com brinquedos e estamos a arrumar o quarto dos miúdos, mas sempre que é roupa, eu peço sempre para o cliente estar sozinho.
para não haver ruído, tipo, ai, vais dar isto, não devias, ai, vais guardar isto, isto é tão giro, fica. Imagina que é um casal, é um homem e uma mulher, casal não, mas imagina que são dois irmãos, e foi a mãe que morreu, e o irmão que não quer destralhar ou deixar ir as coisas da mãe, e como ela é rapariga, diz, olha, isto é para ti, olha, esta sai, esta não sei o quê, fica com isto, fica, porque, pronto. E então, às vezes isso não funciona, estarem as duas pessoas presentes, se estiverem sozinhas, conseguem, mas claro, com a ajuda de alguém, não é? Neste caso. E respeitar, ou seja, quando nós estamos a fazer este processo, estamos sempre a mexer com emoções. Então, assim, estamos num processo de ajuda, sejamos profissionais ou uma amiga que se voluntariou, Sim, não é? Então, assim, estamos ali para ouvir a pessoa, estamos ali para acolher, para ajudá-la, não para ajudá-la no seu processo de decisão, não decidir por ela, exato, não é? exato. E nas famílias vão existir divisões em conjunto e divisões em classe. Okay? Como estavas a dizer, não é? Isto aqui diz-me mais a mim, vou olhar eu. Sim, é porque é isso mesmo, quer dizer, não há timing, tem que haver um bocadinho, acima de tudo, ouvir e respeitar a fase em que a pessoa está, claro que sim, sem dúvida nenhuma. Ahm, ahm, e, e, acima de tudo, também respeitar o volume, pensar o que é que o impacto aquilo terá na nossa vida agora e que terá na vida dos outros também, não é? Porque, pronto, talvez um bocadinho este altruísmo faz com que, se calhar, nós conseguimos até libertar-nos um bocadinho, pensar, espera aí, eu não quero deixar isto, não quero deixar este peso para eles, deixa-me resolver já algumas coisas, algumas questões agora. Nós cá em Portugal não temos na América fala-se muito mais dos mortos, há muito mais o culto dos mortos, não é? A pessoa tem muito, aliás, maquiam-se os mortos há muito mais, fazem-se mais testamentos. Cá em Portugal não há tanto essa questão. Deixa essas coisas correr um bocadinho mais. E tu achas que as coisas estão a mudar agora? Essa mentalidade? Achas que se fala mais sobre a morte às crianças ou achas que continuamos a proteger muito uma proteção politicamente incorreta, que não ajuda, pronto. Olha, para o bem e para o mal, a pandemia veio colocar aqui esse assunto sobre a mesa. Né? Portanto, Sim, fala-se mais nesse sentido, em que esteve presente na ordem do dia, mas ainda há muito medo, há aqui muita desinformação, muito tabu. Então, falamos menos às crianças e também está menos presente aqui na nossa vivência ainda, né? Pelo menos daquilo que eu tenho como ideal, não é? mas ainda tens clientes que dizem, ainda ouves pessoas a dizer que em vez de dizer que o avô morreu ou que o pai morreu, que foi fazer uma viagem, ainda ouves isso? Muitas, muitas vezes. Muitas, muitas Eu vezes. tenho uma amiga que passou por isso com 5 anos, ela vivia no estrangeiro, o pai veio morrer a Portugal e ela veio desse país com 15 anos e durante esses anos todos disseram que o pai tinha feito uma viagem e o pai nunca mais voltava. Uhum. Até que houve um dia que lhe disseram e pronto, ela fechou-se no quarto 15 dias, não falou com ninguém. E isto, pronto, estás a ver, eu sou dos anos 70, portanto isto é, e continua a acontecer isso. Uhum. A E estrelinha. pronto, é o medo de enfrentar a morte, não é? Porque Uhum. isso não ajuda a nada, certo? De todo, de todo. Porque é muito mais difícil quando nós temos essa vivência, né, de descobrir que nos mentiram e aí é não só o luto da pessoa que eu perdi, mas também uma espécie de traição aqui na relação que eu vivo com as outras pessoas, né? A falta de honestidade, a não permissão para me ter despedido, para entender o que é que estava a acontecer com aquela relação e em vez disso eu fico com mágoa, fico com um sentimento de abandono por quem foi viajado. Sim, porque eu acho que é importante, acima de tudo, pronto, eu vivi isso, mas é importante nós chorarmos ao pé uns dos outros em família porque estamos todos tristes e, portanto, não vamos esconder. Claro que se as pessoas não estão todos a chorar, babérrinhos à frente dos outros, as pessoas podem ter direito a recolher-se, mas permitirmos que o filho veja que, olha, a mãe está triste porque a avó morreu. Isso eu acho que é extremamente importante as crianças perceberem isso, claro, com doses pequenas, não é? Não vamos também entrar, quer dizer, continuamos a ser nós os que temos que tomar rédeas à família, claro que sim,
Mas eu acho que é extremamente importante mostrar que nós somos vulneráveis e somos humanos também aos miúdos, não é? Que também choramos, também temos dor e, portanto, também está triste porque houve um morreu. Portanto, essa questão da viagem estamos a proteger de uma maneira completamente errada, não é? E os miúdos vivem de uma forma muito concreta, então esta questão dos objetos é que os miúdos gostam muito de vestir a roupa do avô, do pai, que gostam de ter um objeto, então eles são muito apegados. Nós damos essa possibilidade de eles fazerem o seu aniversário, isso é super importante. E a adolescência? Igual, Igual, também há uma questão dos objetos, também, não é? Também há uma ligação. é muito diferente, tem muitos outros, mas nesse sim. Pois. Sobretudo Olha, sim, sim. na morte do meu irmão, não é? Então, assim, eu tenho a dizer sobre o quarto do meu irmão. Provavelmente sou a pessoa que mais tem a dizer sobre o que é que acontece aos objetos do meu irmão. Sim, sim, sim. Pois, exato. Não, é realmente. Eu não sei se. Eu sou uma pitóloga, portanto, as pessoas entram imensa gente, eu nunca consigo perceber metade das pessoas que entram, e vou vendo assim algumas mensagens, e alguns eu estava a ver se via mais mensagens, se tinham escrito mais, se alguém fez perguntas, se alguém fez, que eu sou mesmo pitóloga, tenho que ficar assim, olhar para cima. Olha, Eh, que duas. Eu sou exatamente igual. o que é o que é? Eu também sou pitógena igual. Então, olha, já somos duas. Mas, não, assim, fundamentalmente todas as pessoas estão a dizer aqui que é um tema super interessante, super pertinente e, e pronto, e muita gente também nos manda beijos. Mas de qualquer maneira, se tiverem mais perguntas, por favor, digam, se tiverem perguntas para fazer. Patrícia, o que é que tu querias partilhar mais? E nós temos mais ou menos, eu acho que temos, quer dizer, eu ficava aqui a conversa contigo a noite toda, né? Mas pronto. Olha, As pessoas a falar da morte, pronto, eu não sei, a maior parte são comentários que as pessoas foram falando, foram dizendo que tinha a ver com à medida que nós íamos conversando. Estão aqui a dizer que eu vou ver se consigo depois descarregar isto e legendar, porque dizem que às vezes o som não se ouve tão bem, e eu quero que eu sou muito bem a Patrícia, porque ela disse coisas muito, muito interessantes e nós temos muito para aprender. olha, queria só aqui dar dois lembretes, né? Dois sublinhados, dizer assim. Sim, por favor. Que eu acho que nós fomos falando ao longo, né, da conversa, mas assim, para quem está a sentir que não dá conta ainda, às vezes é fazer um inventário, né, mais ou menos assim por alto, quais são os pertences e colocar ali a ordem do mais simples para o mais difícil para mim. E também me vai ajudar ali a não me confrontar, não é? A não colocar em sítios que ainda não estou preparada para ir, mas a ir aos sítios em que eu já consigo gerir, em que eu já consigo lidar, não é? Como Sim, às vezes procuram para as garagens, para os armazéns, ok, se calhar isso eu dou conta, se calhar em casa já ainda não dou conta. sim, sim, sim. Mas tu estás a fazer um inventário de quê? De tudo que existe? O inventário por alto, então, assim, roupa, e assim, muito por alto, né? Os objetos da pesca, as toalhas que eu tenho, os objetos que eu herdei ali, ou que a minha mãe tinha da minha avó. Então, assim, eu vou colocando ali, mais ou menos assim, por áreas, né? Certo. Porque, assim, repara, eu posso ter ali algumas áreas que eu não dou conta, mas há outras que eu dou e posso começar esse movimento. Que é importante Sim, fazer um movimento sim, e ter esta atenção para não me simplificar, que é na mesma medida. Né? Não ir além daquilo que eu dou conta neste momento. certo. E a outra coisa que tu querias também dizer, tens aqui uma pergunta para ti. O que é que dizemos às crianças então nesse momento? E quando? Na partida do ente querido. Então, o que é que dizemos às crianças na partida do ente querido? E eu sei o que é que disse aos meus filhos. Queres dar aqui? É mais, se calhar é mais interessante. Sim, os meus filhos, na altura, foi como contigo, foi uma coisa mais, assim, de repente, um deles tinha 8 e eu era adolescente. E eu disse-lhes que a verdade, aliás, era impossível, disse-lhes mesmo, sentei com um de cada vez, sozinhos, e não foi preciso dizer muito, porque
eles adivinharam, porque o tio tinha ficado doente, tinha tido um problema de saúde e, portanto, isto passou-se depois, 15 dias depois. Portanto, foi, disse a verdade, não disse, não, quer dizer, não disse no carro enquanto íamos no carro, foi uma tensão, imagina, eu fui buscar um sítio, outro noutro, e eu e o meu marido num estado de tensão, e eles perguntaram, mas porquê que nós estamos aqui? Mas porquê que nós fomos para a casa de não sei quem? Porquê que não sei quê? Porquê que o pai vai ver? Pronto, são aqueles minutos que se parece que demoram horas e dias, mas foi dizer de uma maneira muito simples, e é engraçado como as crianças mais pequenas, neste caso, reagem de uma maneira, como tu dizes, muito natural. Uma tristeza enorme, sim, chorar, mas parece que compreendem aquilo muito melhor que qualquer um de nós. Ainda não têm tantos tabus sobre a morte se nós não nos Sim, fizermos. ou seja, se- descomplicam, não sentem a dor. Atenção, quando eu digo é descomplicar, é uma realidade, e eles conseguem quase perceber muito mais facilmente. Mas isto eu acho que acima de tudo é a verdade. Agora, claro que a verdade tem que ser adaptada. Nós não vamos estar a dizer, imagina que tivesse sido uma coisa terrível, um acidente brutal, uma coisa chocante. Não precisamos estar naquele momento com os pormenores não é? De tudo e mais alguma coisa. Podes explicar a história, mas aí é que não precisas dizer naquele momento, sei lá, imagina que fosse uma coisa dramática, não precisas explicar, acho eu. O que é que tu tens a dizer? Nós comunicamos sempre atendendo à idade, não é? E claro que, por exemplo, o teu filho adolescente com certeza tiveste um discurso diferente do mais novo, não é? Sim. Mas sempre dizer a verdade, independentemente do contexto em que aconteceu a morte e da natureza da morte, mas a verdade é que o luto infantil vai sendo em loop, portanto, à medida que os miúdos vão envelhecendo, não é? Vão crescendo, a verdade é que eles vão voltando aqui a ter a confrontação com a ciência, com a morte, e vão pedindo cada vez aqui mais informações, não é? Também vão complementando e vão tendo outras manifestações. O luto vem ali por fases, vai sendo um luto em loop, vai sendo vivido ao longo da vida. Mas quando aqui perguntam, eu acho que é um bocadinho, o que é que dizer? A frase não tem que ser muito longa, não é? A conversa não tem que ser muito longa, porque aquilo é o momento de chorar, é o momento de sentir, certo? Sim, é dizer a verdade. E a verdade é que a pessoa morreu. Claro que a criança tem educação para a morte, isto basta, senão eu vou ter que explicar o que é morte, o que é que significa morrer, não é? O que é que vai acontecer ali, o que é que ele está a sentir. Vou ter que legendar. Se eu tiver feito este trabalho aqui antes, a criança não vai precisar de tanta informação. É por isso Eu acho que as pessoas não têm, da mesma maneira que as pessoas ainda não entendem o que é que é um profissional de organização e de que forma é que eles conseguem ajudar na casa deles. Também há esta questão da cultura para a morte e de tu ires preparando. Eu acho que as pessoas não entendem muitas das pessoas que estão aqui, especialmente as que não são tuas clientes, e que não te vão seguir, e que não te seguem, mais da minha audiência, não entendem exatamente o que é essa preparação para a morte. Queres explicar um bocadinho rapidamente? Eu sei que tu fazes um curso para a Escola para a Idade que é incrível, não é? Que é do luto, que é para profissionais, mas não só. Portanto, qualquer um de nós como um mortal pode fazer esse curso. Mas o que é esta preparação? Como é que nós preparamos os miúdos? Olha, é não esconder a morte sobretudo. A morte nos miúdos, não é? Vem muito com aquela imagem de que morrem velhinhos, morrem os doentes, e parece que não existem outras coisas. Mas eu tive uma situação aqui, se não era assim, não foi assim, não foi mais velhinhos nem doentes. Exatamente, então, esta educação sobre a morte é muito aqui falar sobre as várias caras da morte, sobre trazer isso para o dia a dia dos miúdos. Então, e de novo, os lutos não são só concretos, não são só a morte física, então também abarcar outros tipos de perdas, outros tipos de lutos simbólicos. Mas é sobretudo trazer esse assunto para cima da mesa, responder a todas as perguntas que vêm, sem dificuldade, sem patinar, trazendo segurança para os miúdos, né? E tendo os nossos produtos enquanto pais resolvidos também, para não derramar.
aqui estão aqui mais pessoas a fazer perguntas e eu pergunto-te uma coisa. Tu fazes aconselhamento parental ou trabalhas só com as crianças ou fazes as duas coisas? Imagina que eu tenho, que é um caso de uma mãe que ainda não disse a morte de um filho, que alguém estava aqui a dizer. Tu trabalhas só com a criança ou tu poderás fazer tipo um acompanhamento parental e que tu trabalhas com os pais? Ou fazes o trabalho junto? Faço as Como é três que eu. coisas. Porque é que, imagina, há muita gente que está aqui e vai querer, e provavelmente espero que procurem a Patrícia, porque é assim, atualmente existe tanta oferta de coisas para nos ajudar, portanto vale a pena realmente não termos tabus e procurarmos, sim, existe um psicólogo específico para o luto e faz sentido nós procurarmos isso, para perda e luto, portanto é importante que existam estas coisas mais específicas para ajudar as pessoas especificamente, portanto, por favor, Olha, conta. eu faço as três coisas. Portanto, eu acompanho os miúdos, quando é necessário acompanhar os miúdos, mas começa sempre por uma consulta com os pais, quando eles são mais pequenos, para entender se é mais fácil facilitar através dos pais o processo de luto dos miúdos, ou se vamos precisar efetivamente intervir no processo da criança e do adolescente. Mas assim, por regra, nós começamos sempre pelos pais, porque muitas vezes é este tabu que vai aqui dificultar. Se eu, pai, não me sinto à vontade para falar sobre o luto, como é que o meu filho vai expressar? Ele vai esconder o luto dele, não é? E isso vai claramente começar aqui a trazer algumas consequências no comportamento, nas emoções dele, né? Como ele está ali a viver aquilo tudo sozinho. Isso vai ali transbordar de alguma forma nele. Sim, portanto é bom que procurem a Patrícia e porque realmente acho que é uma mais-valia. Tens aqui mais perguntas, acho eu. Eu estava a ouvir alguém dizer que por volta dos 5 anos meus filhos fingiam que estavam mortos. Os miúdos têm curiosidade sobre a morte, não é? Nós é que ficamos aflitos com isso. É natural Exato. eles descobrirem e irem assimilando. Nós é que Sim, depois não exatamente. É aquela descontração que tu falavas, não é? Que é uma questão, até porque, pronto, os jogos e nos jogos morre-se, não é? Portanto, a live, perguntamos se a live vai ficar gravada. Eu acho que sim, se tudo correr bem, porque há um bocado a Mónica fez uma live e não ficou gravada, portanto eu espero que a nossa fique, sim, espero mesmo que fique gravada, porque temos muito por aqui. Olha, Patrícia, eu não sei se queres acrescentar mais uma coisa, mas é assim, por mim eu acho que nós falamos aqui a noite toda, mas já estamos aqui quase há uma hora a conversar. E eu adorei de ter-te cá, vou-te dizer que eu acho que isto é uma questão importantíssima, é um tema incrível, eu deparo-me constantemente com os meus clientes com esta questão, e quando eu falo do destralho, eu falo de coisas mais soltas, mas sim com o desapego, mas mesmo a palavra desapego às vezes é uma palavra difícil, e eu costumo usar mais o deixar ir. Inclusive eu criei um método que é o método deixa ir, é exatamente isso, porque eu acho que o deixa ir é mais libertador, é mais leve, mas claro que é preciso perceberem que fase é que as pessoas estão, e acima de tudo pronto, dar esquemas como a questão da caixa de coração, mas eu convido a toda a gente que quer aprender a fazer isto de uma maneira leve, claro que há assuntos que serão com a Patrícia, claro que sim, que será com o psicólogo, mas quem quiser aprender a deixar ir os seus objetos e os objetos de alguma forma e honrar os objetos, convido para participar no workshop que vai ser no final do mês, vão ser 2 horas, vai ser um sábado, e portanto a aula depois vai ficar gravada, as pessoas vão ter acesso durante um ano, e vai ser uma conversa, eu digo 2 horas, mas eu acho que depois ainda vamos ficar a tirar questões, nas questões e nas dúvidas, mas é muito importante esta questão da libertação e da leveza, não é? Porque, pronto, não vale a pena estarmos aqui a viver em sofrimento. E, acima de tudo, é preciso procurar ajuda com a Patrícia, procurar ajuda se é preciso organizar, se é preciso deixar ir, libertar, acima de tudo, procurar ajuda com quem sabe e com quem nos apoia, porque não estamos aqui para ganhar taças e há tanta ajuda, desde que seja ajuda como deve ser e que as pessoas nos apoiem e que nos acolham e que não ponham o dedo no ar e tens que fazer assim, não. Acima de tudo, sermos ouvidos, mas também termos dicas e que nos encaminhem, que nos deem a mão, passo a passo,
pronto, E, não é? e o luto, assim, é importante. Há muitos profissionais que complementam o trabalho uns dos outros, não é? E o importante é nós termos essa, essa empatia, essa sensibilidade, esse respeito, esse acolhimento, não é? E eu tenho no consultório, tu tens aí quando estás com a mão de massa, não é? E é com certeza um apoio muito importante e mesmo diário orientar, então assim, super importante também o teu trabalho neste processo que as pessoas vivem, com certeza. É um apoio de estar com as pessoas, mas é assim, cada macaco no seu galho e é preciso nós realmente percebermos e lidarmos com as coisas e por isso mesmo é que eu começo sempre com os meus clientes, faço sempre uma sessão, é uma pré-sessão de consultoria exatamente para perceber quais são os objetivos, o que é que elas precisam e realmente perceber como é que se na realidade os posso ajudar ou não. E olha, Patrícia, muito obrigada. E obrigada a todos que estiveram aqui e a toda a gente que vai assistir à gravação. E que eu espero que isto dê. E obrigada muito, mas muito, Patrícia, olha, por estar aqui às 9 da noite, que isto para mim é um exercício. Agora estou ótima, estou super acelerada. Mas eu sou das manhãs, de maneira que eu às 8 e tal já estava aqui. Agora estou a 200, agora ninguém me cala. Ora, essa, Cuca, obrigada eu pelo convite e por terem estado também aqui as pessoas a participar. Obrigada. Boa noite a todos e obrigada. Obrigada, Patrícia, mais uma vez. Obrigada a todos. Beijinhos.